Fala, turma. E aí, beleza? Pessoal, vamos fazer a correção das atividades de maneira comentada e eu gostaria que para isso vocês acompanhassem com o caderno na mão, se for possível. Vamos lá? Na primeira atividade, na primeira questão, foi colocado uma informação que diz que, de acordo ao conteúdo apresentado para estudo, podemos compreender que o número decimal infinito 2,333 é chamado de dízima periódica e o seu período é representado exatamente pelo número 3. Por meio dessa informação, determine o período de cada dízima. Basta observar que o número ou os números que se repetem depois da vírgula são exatamente o que consideramos o período de cada dízima. Vejam, na letra A, o período é 6. Na letra B, o período é 13. Na letra C, o período é 6. Na letra D, o período é 65. Na letra E, o período é 5. E na letra F, o período é 2. Por quê? Observem que em algumas letras aparece um número antes dos números que se repetem. Exemplo, letra C, 17,1666. O 1 não é período porque ele não se repete, beleza? Já na segunda questão, foi pedido o seguinte: observe as dízimas apresentadas na primeira questão e organize-as de forma correta. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: nas dízimas periódicas simples, o período sempre aparece logo depois da vírgula, enquanto nas dízimas compostas aparecerá uma parte, ou seja, um número que não faz parte do período. Portanto, as dízimas consideradas simples da primeira questão estão na letra A, na letra B, na letra E e na letra F. Vejam aparecendo aí cada uma das dízimas. Nas compostas, que é letra C e letra D, vejam que o período é 666 e antes do 6 tem o 1, que fica depois da vírgula, depois do 17. Na letra D, o período é 65, que fica depois do 3, que está depois da vírgula, que está depois do outro 3. Na terceira questão, nós pedimos o seguinte: explique o que é uma fração geratriz. Simples. Fração geratriz é toda fração que gera no seu resultado uma dízima periódica ou não periódica. Temos também as questões da nossa segunda atividade. Vejam que na primeira questão da segunda atividade, nós estamos pedindo exatamente o que nós pedimos na primeira atividade. Eu nem vou comentar, nem vou repetir. Na segunda questão dessa nossa segunda atividade foi perguntado: de acordo com o conteúdo de estudo, qual a diferença existente entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta? Nas dízimas periódicas simples, o período sempre aparece logo depois da vírgula, enquanto nas compostas aparecerá uma parte, um número, que não faz parte do período. Nós falamos sobre isso na primeira questão da primeira atividade, lembra? Na sequência da segunda atividade, nessa terceira questão, nós colocamos o seguinte: determine a representação decimal de cada um dos números racionais a seguir. Para isso, basta fazer a divisão corretamente. Vejam, letra A, fração 1 sobre 2, ou seja, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. 7 dividido por 3 é igual a 2,333. 9 dividido por 5 é igual a 1,8. 11 dividido por 9 é igual a 1,222. 33 dividido por 4 é igual a 8,25. E 2 dividido por 3 é igual a 0,666.
Vamos ver algumas divisões? Eu vou pegar como exemplo as duas frações, as letras A e letra D. Na letra A, resolve assim, ó. 1 dividido por 2. Sabendo-se que 1 é menor que 2, nós precisamos obedecer uma regra matemática simples, que é acrescentar o zero no dividendo e aqui no quociente, seguindo de vírgula. Então, nós temos 10 dividido por 2 igual a 5. Portanto, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. 0,5 não é considerado inteiro. Ele é um número decimal exato e, nesse caso específico, colocado no grupo dos números racionais. O mesmo vai acontecer com as frações da letra C e E. Os resultados serão números decimais exatos. Na letra D, nós temos 11 dividido por 9. Fazendo a divisão, teremos 11 por 9, 1. 1 vezes 9, 9 para 11, 2. Acrescenta o zero e continua a divisão. 20 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. Para 22, coloca o zero e continua. Percebam que vamos ficar fazendo a mesma coisa. Portanto, aqui nós temos uma dízima, nesse caso, dízima periódica. Na quarta questão foi pedido o seguinte: classifique os números decimais da questão anterior, que é a terceira questão, em decimais exatos ou dízimas periódicas. Simples, a dízima periódica é quando o resultado não tem fim. Eu vou ficar fazendo divisão e sempre vai ficar aparecendo um número no quociente, um número no resto, e eu não vou parar de fazer essa divisão. Beleza? Aí nós vamos olhar para a terceira questão e ver o seguinte. 1 dividido por 2, 0,5. 0,5, decimal exato. 7 dividido por 3, 2,333. Não é decimal exato, é dízima periódica. Na letra C, 1,8, decimal exato. Na letra D, 1,222, dízima periódica. Na letra E, 8,25, decimal exato. Na letra F, 0,666, dízima periódica. Beleza? Semana que vem a gente volta com um novo assunto, uma nova aula. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando e nos livrando de todo o mal. Tomara que possamos voltar logo a esse nosso novo normal. Valeu? Um forte abraço.